Resolução de física, né, relacionada à potência elétrica, a potência dissipada pelo resistor. Então aqui tem uma maquete, né, um tema ecológico para a Feira de Ciências. O aluno tomou conhecimento de um projeto, transporte rodoviário sem emissão de poluentes. Então aqui um caminhão, né, interligado a uma rede elétrica. Então aqui ele diz o que? Nesse projeto, os caminhões adaptados com motores elétricos e baterias usam eletricidade de cabos elétricos suspensos para se movimentar ao mesmo tempo que carregam suas baterias. Para esse trabalho, os alunos construíram uma maquete, um trecho da estrada dotado de fios suspensos energizados com uma fonte ideal para a fonte de alimentação de 5 volts. Na maquete, adaptaram um caminhão, né, de brinquedo ligando as rodas dianteiras ao motor elétrico e com duas lâmpadas indicando no lugar os faróis. O circuito interno foi então conectado a 2 contatos elétricos montados no teto da cabine do caminhão, capazes de tocar em fios suspensos da maquete. Então a figura representa o circuito interno do caminhão ligado, né, suspenso. Então beleza, aqui na polaridade aqui do nosso gerador, né, um sentido, vamos chutar um sentido aqui da nossa corrente elétrica, bonitinho. Então beleza, né? Então aqui vai chegar uma corrente elétrica, né? Aqui vai descer uma corrente elétrica e aqui vai sair uma corrente elétrica, né? Aqui um nozinho aqui, a intensidade da minha corrente. Bonitinho, mas lá ele quer dizer pra gente, nas condições de apresentação da maquete, o motor dissipava uma potência quanto? Então o motor aqui tem uma dissipação aqui, ó, foi dissipada 6 watts, e nas lâmpadas eu tenho, foi dissipado 2 watts aqui e 2 watts aqui. Perfeito, né? Então aqui a gente pode definir como potência total de um circuito, ele é igual a nada mais que o somatório, né, das potências em si. Então vamos ver que a potência total vai ser o somatório de 6 watts, né, mais os 4 watts aqui das lâmpadas, né? Então temos a potência total, aí vai ser de 10 watts. Essa é a potência do meu circuito, né? A potência que foi dissipada aí nesse circuito. Bonitinho. Então podemos dizer que pela relação aqui ele quer descobrir qual é a corrente, né? Todos, né, os componentes do circuito como ideais, a intensidade da corrente elétrica que passa pela lâmpada L1. Essa lâmpada vai passar quanto aqui, vai passar quanto. Então eu tenho uma intensidade, uma corrente elétrica passando por aqui, né, e vou ter uma corrente elétrica também passando por aqui. Bonitinho. Então a primeira coisa a gente precisa saber, né, qual é a corrente total. Não consigo descobrir a corrente total. Qual é a tensão total de alimentação? Isso, então podemos dizer, olha que coisa bacana, que potência é igual a produto da tensão vezes a corrente. Então a corrente total, tensão total do circuito e potência total. Potência foi dado aqui 10 watts. Quem é a tensão? Opa, 5 volts, certo? 5 vezes a corrente. Isolando, 5 está multiplicando, passa dividindo, logo a corrente elétrica vai ser de 2 amperes. Então a corrente total, né, do circuito, a corrente total do circuito, ó, não se esqueça. Né, então no caso aqui vamos supor que essa total ela vai chegar aqui, ó, uma corrente total aqui no meu circuito, que é um I de quantos amperes? De 2 amperes, mas aqui ele vai dividir essa corrente aqui, vai descer uma por aqui e uma por aqui. Só que como a gente diz que as duas, né, podemos dizer que as duas lâmpadas são iguais, significa que as duas correntes, né, também são iguais. Opa, se entrou duas e aqui eu tenho duas lâmpadas, significa que vai ter 1 ampere e aqui também vai ter 1 ampere. Olha que coisa bacana, então podemos dizer que a corrente elétrica de L1 é igual a 1 ampere, tá bom? Então 1 ampere entrou 2, que é o I total, corrente total, e só que dividiu essa corrente, né, para essas duas lâmpadas, então ficou um aqui e um aqui. Se eu somar essas correntes, tem que ser igual a minha total. Beleza, são iguais, significa que eu dividi a corrente para duas, né, as duas lâmpadas, então aqui tem 1 ampere e aqui 1 ampere. Somando as duas, volto a ter 2 ampere. Bonitinho, isso aí é um raciocínio um pouco mais avançado. A gente tem que entender que a corrente total são 2, eu preciso dividir essa corrente para duas lâmpadas que têm a mesma corrente, e aqui podemos dizer que a corrente de cada lâmpada vai ser de 1 ampere aqui, tá bom?
tranquilidade. Então aqui nesse circuito aqui, nessa parte aqui dessa malha, podemos dizer que percorre, né, no caso aqui os 2 amperes, vai descer aqui uma corrente para cá, né, e uma corrente para cá, totalizando aqui 1 ampere. É o que estava pedindo para a gente fazer, que L1 é igual a L2, que a corrente de L1 também é igual à corrente L2. Se a total de 2 amperes, significa que eu tenho 1 ampere, né, em cada aqui, e são lâmpadas idênticas, né, e essas lâmpadas aí, né, estão associadas em paralelos, tá bom? Em paralelo significa que corrente de L1 é igual a corrente de L2, são iguaizinhas aqui, tá bom? Então espero que vocês tenham entendido e até a próxima aí.